Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar a transmissão paulista TR-PL4, trazer o resultado do terceiro TRI de 2022, mas antes disso, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações e já deixa uma curtida aí para esse vídeo chegar a mais e mais pessoas. Começando o vídeo com os destaques da empresa na parte da energização, então ela teve o adicional de 121 milhões de RAP, sendo uma em Biguaçu, Santa Catarina, com 50 milhões, e outra em Paraguaçu, na Bahia, com 71 milhões de reais. Na parte do financeiro, teve um crescimento de caixa de 31,5%, um crescimento do lucro líquido em 105,7% e teve um aumento de 106 milhões em investimentos em reforços e melhorias. Então a empresa continua crescendo, mesmo já sendo consolidada e sendo boa pagadora de dividendos, continua expandindo a sua malha de transmissão de energia elétrica pelo Brasil afora, e isso lá na frente vai retornar em lucros, em dividendos para os acionistas. Na parte do crescimento da empresa, então teve uma evolução do CAPEX em 34,6% de 2019 a 2022 e investimentos em reforços também ela teve um incremento, um crescimento de 66,3%. Por conta desses investimentos que a empresa vem fazendo nos últimos anos, atualmente ela está com um payout, uma distribuição aí de dividendos no zero em 2022 e isso tem deixado muitos acionistas insatisfeitos porque ela tem um histórico de distribuição de dividendos de forma regular. Então o atual está em 0% e a sua média é de 58,6%. A gente percebe que em 2021 teve uma boa distribuição de proventos e 2020 também. Se a gente observar no histórico de distribuição de proventos dos últimos 2 anos, ela tem o costume de entregar em juros sobre capital próprio dividendos até 5, 6 vezes ao ano. Então 2020 ela entregou 5 vezes e 2021 foram 6 vezes. Em 2022 até o atual momento não teve a distribuição de nenhum tipo de provento. Mas quando a gente olha os projetos que a empresa vem desenvolvendo, principalmente na parte dos Greenfield, a gente percebe que 4 projetos foram energizados em 2022, sendo 2 deles 100% pertencentes à ISA CETIP e 50% deles, 2 deles com 50% de participação da TR-PL. E aqui a gente tem Três Lagoas, São Paulo, ela tem 100% de participações com uma RAP de 7 milhões, Biguaçu, Santa Catarina com 50 milhões de RAP, 100% da ISA também, Aimorés, 48 milhões de reais em Minas Gerais, minha terrinha maravilhosa, Paraguaçu, Bahia, temos 71 milhões de RAP também. Aqui embaixo o avanço físico de alguns lotes que foram arrematados no leilão por essa empresa, então a gente vê que temos Itaúnas aqui já com 97% do avanço dela, Ivaí já com o avanço de 99%, Triângulo Mineiro lote 7 com avanço de 71%, Minuano com avanço de 58%, Riacho Grande com avanço de 30%. Quando todos esses projetos já estiverem em funcionamento 100%, isso vai gerar muita receita para a empresa e isso vai afetar sim lá na frente a distribuição dos seus proventos de forma positiva. Fala galera, beleza? Estou aqui para pedir de coração aí para me ajudar a cumprir uma meta, chegar a 5 mil inscritos até o fim do ano, então conto com a sua compreensão, tá bom? Já vai ali embaixo então e se inscreva no canal. Valeu! Olhando os resultados dela do terceiro TRI de 2022 comparando com outros períodos, então a sua receita líquida teve um aumento de 21,2% em relação ao mesmo período do ano passado, a sua capacidade de geração de caixa teve um aumento de 31,5% em relação ao terceiro TRI de 2021 e o seu lucro líquido teve um avanço de 105% em relação ao mesmo período do ano passado. Ela dobrou o seu lucro líquido e se ela continuar dessa forma, daqui a alguns anos ela vai ser uma das melhores e já é uma das melhores pagadoras de dividendos. Então o acionista ele tem que ter um pouco de paciência quando ele vai comprar uma ação, ele tem que estudar profundamente a empresa, tem que entender quais são as estratégias da empresa quando passamos por momentos de crise, quando surgem boas oportunidades, porque isso lá na frente vai gerar retorno em forma de distribuição de lucros. Então temos que ter um pouco de paciência e entender o contexto geral do que está acontecendo na economia como um todo. Além disso, a empresa tem um grau de endividamento até controlado. Se a gente observar aqui no terceiro TRI de 2022, teve até uma diminuição em comparação ao segundo TRI de 2022. E aqui embaixo, dívida líquida sobre a EBITDA dela, 3,11 vezes. O seu prazo médio da dívida, 6,7 anos. E o custo médio dessa dívida para a ISA CETIP, 14,4% ao ano. Olhando o histórico de alguns indicadores fundamentalistas, o seu PL atual 6,17, a sua média histórica 18,11%, então atualmente ela está com um PL abaixo da sua média histórica, isso é interessante.
Já a sua eficiência, medida pela margem líquida aqui, então 45,66% é atual, a sua média 44,19%. É uma empresa extremamente eficiente e vem aumentando essa eficiência aí desde 2013. A sua rentabilidade atual 16,55%, sua média 16,69%, uma boa rentabilidade. E quando a gente olha a evolução de alguns indicadores, então ela tem uma receita crescente no longo prazo, um lucro líquido crescente também acompanhando o crescimento da receita no longo prazo e também uma capacidade de geração de caixa saudável e crescente no longo prazo. Agora, graficamente falando, ela está em um padrão gráfico clássico da análise gráfica que é chamado de padrão de bandeira. Desde 2014 ela vem formando esse padrão, vem dando valorizações exponenciais num período curto de tempo, que seria o mastro da bandeira, depois entra numa lateralização por um bom período, que seria o corpo da bandeira. Quando ela rompe a parte de cima do corpo da bandeira, ela entra nesse padrão normalmente de novo. Então ela dá outro tiro de valorização e depois forma a bandeira novamente. No atual momento, o que está acontecendo? A gente pode fazer uma projeção para ela aqui, esse é o gráfico semanal, então ela está dentro dessa lateralização, eu creio que ela está quase rompendo a parte de cima aqui, em alguns meses pode ser que ela rompa e ela está respeitando a LTA dela. Então tocou a LTA aqui, vai ganhar força agora, quem sabe ela rompa aí no próximo mês aí esse padrão e entre numa grande tendência de alta. E olha só como é que dá para a gente projetar isso aqui. Se a gente pegar esse primeiro mastro e comparar com o segundo, é basicamente a mesma valorização que ela teve. Se a gente projetar isso para esse de cá, e ela vai vir buscar aproximadamente aqui R$ 33,30 e isso gera para a gente uma valorização próxima a 40% num período curto de tempo aí, nada mal, né? E olha só que interessante, se a gente projetar isso aqui numa extensão de Fibonacci, eu utilizo muito o MACD aqui para ajudar na extensão de Fibonacci. Se a gente fizer essa projeção aqui, olha onde que vai dar. Que interessantíssimo isso aqui também na ISA CETIP. Se a gente olhar aqui, justamente 100% da extensão de Fibonacci vai dar nesse valor que a gente projetou, que seria o mastro da bandeira. Então, será que isso vai acontecer? Será que não vai acontecer? Análise gráfica, isso aqui são estatísticas que são feitas aí para gerar esses padrões, esses indicadores gráficos, e eu acredito muito nisso. E vamos olhar a força interna do papel no atual momento, como que está. Então, a força compradora acaba de ganhar aqui, passar do equilíbrio aí entre a força compradora e força vendedora. Pode ser assim, então, que o papel ganhe força e dê uma valorização dos 40% nos próximos meses aí, quem sabe até o meio do ano que vem. E seria uma expressiva valorização aí. Resumindo, a TRPL4, uma excelente empresa. Alguns investidores não estão satisfeitos com a empresa porque ela não distribuiu nenhum dividendo, nenhum provento durante o ano de 2022, mas a gente viu que essa retenção do lucro foi para ela arrematar lotes em leilão, crescer mais, expandir mais a sua malha de transmissão de energia elétrica, e a gente tem que pensar lá na frente, no longo prazo, que isso sim vai retornar para o acionista em forma de dividendos, em forma de distribuição de lucros. Na parte gráfica dela está muito interessante para quando ocorrer esse rompimento da bandeira ali, ela entrar numa tendência de alta forte e gerar para a gente um retorno próximo aos 40%. Não é recomendação nem de compra nem de venda, são os estudos que eu faço aqui porque eu tenho ela em carteira e vou sim continuar fazendo os meus aportes nela, beleza? Então é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, não deixa de dar uma curtida aqui e já se inscreva no canal também para acompanhar todos os vídeos que eu trago diariamente. Um grande abraço e até o próximo.